Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Elton Bordim, dando sequência na série de posts que nós temos publicado. No último post nós finalizamos as configurações do nosso Azure Arc com o Defender for Cloud, conectando, né, nas nossas máquinas on-premise, que está dentro desse gerenciamento. E seguindo essa série de posts, hoje nós vamos configurar o Sentinel e finalizar toda essa sequência. E por último, eu vou fazer um resumo deste ambiente e você pode aí depois construir o teu laboratório, fazer toda a sequência de post para você criar aí a expertise na configuração do ambiente, beleza? Então vamos lá. Vamos acessar aqui o nosso Azure, ok, pessoal? Lembrando, né, o nosso ambiente ele tem uma máquina virtual que é o DC00, uma máquina virtual que é o AD-C2, que é a nossa máquina do agente do AD Connect, e nós também temos dois servidores dentro, simulando a nossa empresa, claro, dentro do nosso ambiente on-premises, que é o DC1 e a máquina do AD Connect. Então, o que a gente fez dentro desse todo o processo dos dois últimos posts? Nós conectamos esses dois nossos servidores no Azure Arc, habilitamos o Defender for Cloud e agora, para que a gente dê a continuidade, nós vamos conectar ao Sentinel. Então, vamos lá, aqui em Search, nós pesquisamos Sentinel. E nós vamos configurar o nosso Microsoft Sentinel. Para quem não conhece o Microsoft Sentinel, ou já ouviu falar, eu vou deixar também como costume no nosso blog o Learning para você fazer a leitura, mas basicamente o Sentinel ele é uma solução escalonável onde você tem o CIEM e o SOAR, que é o gerenciamento de informações e eventos de segurança, e o SOAR é a orquestração de segurança e automação a respostas, né? Então o Microsoft Sentinel ele vai fornecer para a gente essa análise de segurança inteligente com essas questões de automação para que a gente possa gerenciar o ambiente de segurança de toda a nossa empresa e aquilo que existe dentro do Sentinel, que são os seus conectores, que a gente pode conectar ao Microsoft 365, ao Defender for Cloud, que é o que a gente vai ver hoje, e outros recursos. Mas vamos focar aqui no nosso laboratório. Então, nós estamos aqui com nós pesquisamos o Sentinel, então nós vamos criar agora o nosso ambiente. Nós vamos dar um zoom e vamos clicar aqui em Create, ok? Então, clicando aqui, a gente precisa linkar primeiro a uma workspace, né, do Log Analytics. Veja que ele vai ter uma opção aqui para que a gente crie, né, ou a gente pode selecionar uma já existente. Como no nosso laboratório a gente deu o nome do grupo de recurso de VPN S2S, né, Site to Site, nós estamos seguindo com esse grupo, lembrando, né, que quando você for fazer uma implementação nesses requisitos para o teu ambiente de produção, você defina toda a nomenclatura do teu ambiente, ok? Então eu seleciono aqui, dou um adicionar, ele vai começar a fazer aqui a instalação, né, adicionar, né, a essa workspace do Log Analytics. E nós vamos aqui aguardar o processo e eu volto com vocês assim que concluir esse primeiro passo, ok? Voltando aqui, pessoal, ele concluiu, né? E aí ele já vem com uma notificação falando sobre o trial, né? Que dentro desse período, né, ele vai estar em avaliação e depois ele começa a fazer as cobranças devidas daquilo que a gente está, que a gente vai utilizar, né? Então eu vou dar um OK aqui e ele vai trazer para a gente vários recursos aqui que a gente pode falar posteriormente, mas aqui a gente vai falar do conector. Um ponto importante para quem for usar o Sentinel, ok?
e for utilizar também alguns outros recursos que no decorrer eu vou publicando, e você vai, se você acompanhar os meus posts, você vai entendendo todo esse ecossistemas que nós vamos conectando e criando. Voltando lá no nosso grupo de recurso, onde tem toda a nossa estrutura configurada, né? Onde tem toda a nossa estrutura configurada, nós temos aqui o nosso workspace, ao qual a gente acabou de fazer essa conexão do Sentinel, para a gente poder trabalhar e habilitar o Sentinel, certo? Eu vou pesquisar aqui, que é mais fácil, ó, e vou abrir aqui o nosso workspace do Log Analytics. Um ponto importante, pessoal, que aqui em configurações, em settings, tem uma opção para que a gente linke, né, a storage account. Então o que eu vou fazer? Veja que aqui ele não tem nenhum link, né? Ele vai falar que para que a gente armazene, né, os logs e alertas, né? E depois a gente tem toda uma configuração. Veja que há alguns meses atrás essa coluna aqui ela era bem diferente. Agora ela já traz uma opção como clássica, né? E ela vem falando dos agentes legacy, né? da storage legacy, e dessas configurações legadas, né? Veja que a parte de virtual machine ele aparece como deprecated, né? Então desculpa que o meu inglês aí a minha fala não é bonita, mas ok. A gente precisa então vir aqui, né? Link a storage account, to storage save, né? Para que você salve, né? Os logs, os alertas, né? Para que depois você tenha como você gerenciar essas informações. Então nós temos aqui custom logs e slogs, save queries, né? E a parte de alerta. Então o que a gente vai fazer? Vou dar um zoom aqui para vocês verem, pessoal. Nós vamos clicar nesse botãozinho aqui para que a gente faça o link, ok? Então vou clicar nele, a nossa assinatura, o nosso grupo de recursos, e aí a gente seleciona a storage account que a gente armazenar esses logs. Lembrando, lá atrás nós configuramos uma storage account para o Azure AD, para que a gente tenha uma retenção maior, né? Deixo aqui também 7 minutos e 50 segundos aqui desse vídeo, eu linko lá para vocês, né? Só que como a gente criou a storage account no Brasil, né? Eu fiz a configuração no Brasil. O legal é que você, quando estiver desenhando a arquitetura, estude muito bem aonde você vai fazer todo esse cenário, porque a história nesse ponto aqui a storage account precisa estar na região SUS, tá? Ele precisa estar dentro dessa região porque é onde a gente está criando o ambiente, beleza? Então faça sempre um estudo antes de fazer toda a instalação, para que você não tenha que depois ficar tendo mais de um, né? Tendo 2, 3 recursos, porque você criou em região diferente. Beleza? Só por essa questão atenção aqui, tá? Então o que eu fiz? Fui lá, criei uma storage, né? Para a gente poder fazer esse vínculo aqui. Isso é importante, tá, pessoal? Depois eu deixo também o Saiba Mais aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais do conteúdo. A intenção aqui é a gente focar no Sentinel, tá? Vou dar um save aqui também. Vou fazer isso para os demais recursos aqui, ó. Ok? Então venho aqui e dou um save. Boa. Então já está linkado. Então o que eu vou fazer? Vou voltar lá no Sentinel. Digito aqui Microsoft Sentinel, ou as pesquisas recentes, ele já vai estar aqui disponível. Clico no Microsoft Sentinel e aí ele já vai ter aqui o espaço, né, vinculado dentro do nosso diretório. Eu posso clicar aqui e volto para dentro do nosso Microsoft Sentinel. Veja que não tem nenhuma informação, e agora a gente vai fazer o quê? Começar a trazer os nossos conectores de dados, certo? Então a gente tem aqui
a parte para a gente trazer os conectores de dados, né? Veja que ele traz as informações aqui, ó, colete, né? Na terceira opção ele vai falar sobre a orquestração e a parte de automação, tá? Então, olhando essa estrutura aqui, nós temos a parte de configuração, Data Connector. E aí a gente consegue já trabalhar, né, as nossas configurações que nós queremos para o nosso ambiente. Seguindo então, pessoal, a gente pode clicar aqui, né, na opção para que abra a tela, né, de conexão, ou aqui mesmo, né, nós temos a opção em Content Hub, e ele vai carregar aqui os conectores, e a gente pode vir aqui e digitar Soft Defender, e aí ele vai trazer para a gente as opções, né? Nós podemos clicar nele aqui, ele vai trazer esse menu lateral aqui e a gente vai dar um install. E aí ele vai começar aqui fazer a instalação, o progresso da instalação, ok? A gente aguarda que concluir esse processo e a gente já volta. Olha só, pessoal, concluindo, né? Nós damos uma atualização aqui, ó, um refresh, né? E aí selecionando ele já tem a opção de gerenciar. Clicando aqui, né? Ele já vai trazer para a gente que já está com dois itens, né, conectados, e agora a gente tem a parte da configuração que nós precisamos dar sequência, ó, configuração necessária. Então a gente clica nessas duas opções, né? Deixa eu ver, ok, vamos selecionar aqui, ó, esta opção. Ele vai abrir aqui, ó, e nós vamos dar um Open Connector Page, certo? E aí a gente vem aqui e habilita, né, a nossa assinatura. Seleciona ela aqui, né? Ela precisa aparecer aqui disponível para a gente dar continuidade aqui embaixo no botãozinho Enable, ok? Então selecionamos aqui, ok? Pessoal, precisei dar um corte aqui na gravação porque eu percebi algo. Vou abrir aqui um outro navegador, tá? Vou abrir aqui no Brave, tá? Vou selecionar aqui, né, para a gente dar continuidade na configuração, a parte do Defender for Cloud. Vou clicar em Open Connector Page. E eu testei em outro navegador, né, como eu estou mostrando para vocês. Vou abrir novamente aqui o PWA, né, que eu utilizo para o laboratório. E quando a gente habilita aqui, ó, ele está até no MSDN. Eu vou voltar aqui, ó, Sentinel. Vou mudar para a nossa assinatura do laboratório, né? Vou aqui em Hub, vou habilitar, vou procurar aqui o conector do Defender for Cloud. E eu vou mostrar para vocês aqui o que tem acontecido, porque que eu precisei fazer o corte, ó. Vou em Manage. Vou selecionar aqui, vou dar um Open Connector Page. Então olha só, mesma tela, certo? O que deveria acontecer aqui? Quando a gente habilitar aqui, né, o status, o bidirectional sync, a opção de criar incidentes automaticamente deveria habilitar esse botão. A gente dá um enable e aí tudo que for incidente do Sentinel, do Defender, ele já geraria automaticamente, ok? Então eu fiz o teste em outro navegador, fui numa outra assinatura
que eu tenho, eu também fiz o teste, ele não está aparecendo esse botão aqui para que a gente habilite, seguindo a documentação. Porque o que a documentação fala aqui? Ele fala que, né, depois que você seguiu o passo a passo, né, ele vai falar sobre você habilitar, né, criar incidentes, né, automaticamente, né, gerem incidentes automaticamente no Sentinel. E isso não está acontecendo. Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Já que isso não está acontecendo, eu vou escalar esse chamado, mas para a gente lançar o vídeo, né, eu vou lançar o vídeo, mas vou escalar o chamado e depois eu dou um retorno para vocês sobre o que aconteceu. Lembrando que já aconteceu em alguns posts, assim como o do Azure Arc, a gente tem um problema de integração de agente. E aí o que eu fiz? A gente abriu um chamado, na época eu até pedi ajuda para o Zanan, né? A gente conseguiu escalar um chamado e aí a resposta foi porque era preview, né? O que a gente estava trabalhando lá era preview e aí a gente não tinha como validar, não tinha como ter um suporte. Então assim, como a gente sabe que houve algumas atualizações no Sentinel, e isso não está habilitando para que a gente habilite esses alertas de incidente automaticamente, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar, né? É possível editar, né? É possível editar as regras de análise na guia de regras ativas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai seguir esse passo a passo aqui, vai criar os alertas, né? Cria incidentes automaticamente com base nos alertas de segurança da Microsoft. Então a gente vai seguir isso aqui para a gente dar continuidade e finalizar aqui o conteúdo. Então o que a gente, tecnicamente, a gente precisa fazer aqui? Vim aqui, né? Dar um connect. E ele vai aparecer aqui como enable, tá vendo? E o botão aqui deveria aparecer para a gente dar um enable aqui e aí a gente está com o nosso ambiente configurado, certo? Bom, já que isso não aconteceu, e aí eu me comprometo com vocês em postar depois qual foi a resposta que a Microsoft vai dar a respeito disso aqui, eu vou voltar aqui, né? Vou dar um refresh aqui. Eu vou esperar ele aparecer aqui que foi resolvido, né, essa configuração. Ó, veja que ele está como, se eu entrar novamente aqui, opa, deixa eu voltar aqui, vou carregar aqui novamente, ó, o Defender for Cloud, vou dar um manage aqui, vamos lá, e vou clicar aqui e vou dar um Open Connector Page. Ó, tá vendo que ele tá vindo com alguns bugzinhos? Ele deveria tá carregando aqui, ó. Vou dar um open, ó. Lembrando, ó, vou até voltar aqui no outro navegador. Vou clicar em Sentinel, né? Vou dar um refresh aqui, ó. Vou clicar aqui, certo? Vou aqui em Hub para a gente acessar o nosso conector, né? E aí eu não sei se é porque a minha assinatura é uma assinatura de teste, de desenvolvimento, mas ok. Microsoft, né? Defender for Cloud, vou dar um gerenciar aqui, ok? Vou selecionar aqui e vou dar um Open Connector. Ó, mesma coisa que está acontecendo. Ó. Então vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui em Azure, vamos selecionar Microsoft Sentinel, veja que ele está na assinatura, né? Talvez isso aqui possa ser um delay que ele esteja habilitando, né? Vamos esperar aqui até ele aparecer, ok? Voltando aqui, pessoal, apareceu, carregou, tá? Ele está como conectado, ele está como habilitado, ok? No navegador
no outro navegador, até acessei como janela privada, ó, tá como anônimo. Apareceu também, ó, beleza? E aí o que, que a gente vai fazer? A gente precisa esperar, né, que aqui ele tire esse sinal, né, de que é uma pendência de configuração. Assim que ele atualizar aqui, a gente volta, a gente cria, né, os alertas, ok? Voltando aqui, pessoal, veja que agora está em uso, né? Então, vamos lá. Vamos acessar aqui novamente o Sentinel, né? Vamos clicar aqui Microsoft Sentinel. Vou carregar ele aqui. Agora aqui em análise, Analytics, né? A gente clica aqui. Ponto importante, tá? Vai carregar aqui, ó. Vamos selecionar aqui o Advanced Multistage, né? Attack Detection. Ele vai falar que é recomendado que a gente configure todos esses conectores aqui, ó. O conector, né, do Active Directory Identity Protection, do Azure Defender, Defender for IoT, Defender for para 365, o Cloud App Security, né? Então assim, aqui é uma recomendação, né? Depois a gente pode detalhar isso, tá? Mas o legal tá aqui, ó, em templates, né? Em templates, eu vou clicar aqui em templates, vou procurar por Defender. E aí aqui a gente tem o Defender for Cloud, ok? A gente clica nele e dá um Create Rule aqui, ó. Então a gente vai vir aqui, ó, criar incidentes, né? Com base do Microsoft Defender, né? Vamos deixar aqui Enable, né? Defender for Cloud. Na parte de customização aqui, ó, nós vamos deixar as três opções habilitadas, né? A gente pode deixar só alta, médio, mas enfim, aqui vamos deixar todas habilitadas, né? Vamos dar um Next. Continuando aqui, pessoal, a gente pode criar uma automação, né? Para esses alertas que eles vão ser criados. E aí a gente pode vir aqui, ó, por exemplo, a gente pode, se a gente deixar em alto e não selecionar todos eles aqui, na automação a gente já, na próxima opção aqui, que é a parte de automação, a gente já pode vir aqui em adicionar e criar alguma atividade que a gente queira alguma ação que a gente queira que aconteça, né? Que é executar um playbook, alterar algum status, adicionar, né, ao proprietário, enfim. Aqui a gente vai deixar sem nada mesmo, que é só para a gente gerar a gente só quer gerar os logs, né, e receber as notificações se tiver alguma anomalia aí acontecendo, né, nas nossas máquinas que estão sendo monitoradas aí pelo Defender for Cloud, ok? Então aí a gente vai vir aqui e vai clicar em Save. Então a gente tem aqui, pessoal, criado, né, o nosso alerta de incidente, né? Se a gente tivesse clicado naquele botãozinho Enable, ele criaria isso aqui, né? A gente pode vir editar, né? A gente pode vir editar ele aqui. E a gente pode vir aqui adicionar uma automação, né? E aí a gente personaliza, né, o nosso ambiente conforme aquilo for necessário para a gente, né? Lembrando, né? Aqui eu criei, né, com as três opções, alta, média e baixa. Poderia criar uma para cada um e ir criando automações. Se eu quiser criar automações, claro, né,
para as três ou especificamente só para quando for alta ou para quando for média, tá? Então a gente chega ao fim da configuração, né? Lembrando, a gente pode olhar aqui, né? Uma sugestão é que a gente habilite mais conectores, não fique só no conector do Defender for Cloud. E lembrando, né? Desde o começo dos nossos posts a gente fez postagem sobre o Active Directory, né? A gente pode vir aqui, instalar ele e depois sair personalizando. Então aí a gente começa a explorar, né, tudo que o Microsoft Sentinel pode agregar aí no nosso dia a dia de gerenciamento de segurança. Isso aqui é um passo básico, né? Aqui não é nada avançado, pessoal. É mais para a gente saber como que a gente habilita, né, faz a ativação do Sentinel no nosso tenant, habilita o conector, né? E aí agora é começar a explorar, né, esses alertas, esses logs, né, depois explorar também as automações, né, de todo esse ambiente. E aí eu vou, né, vou tentar trazer junto no nosso blog aí alguns especialistas, né, como o Edu Show, para a gente começar a brincar com esse ambiente, explorar esse ambiente. Mas por hoje era isso, pessoal. A gente termina aqui a sequência de posts, né? Fizemos aí a configuração do Defender, integramos ele ao Sentinel, né? Colocamos aí o conector, configuramos o alerta e deixo né, para depois a resposta aí o porquê que aquele botãozinho ali já não está vindo para que a gente habilite ele e a gente precisou fazer manual a configuração, beleza? Então a gente termina por aqui. É isso. Se você gostou aí, continue compartilhando e seguindo a gente e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.